Vamos agora falar de três tipos de perguntas que são muito semelhantes, que são as perguntas de escolha múltipla, as caixas de verificação e pendente. Estes três tipos são muito parecidos entre si. Quais as diferenças entre eles? No caso das perguntas de escolha múltipla, ele só permite que seja escolhida uma opção. Nas caixas de verificação, ele permite que sejam escolhidas várias opções e no caso do pendente, é parecida à pergunta de escolha múltipla, apenas a apresentação é diferente. Vamos ver o caso da pergunta de escolha múltipla. No caso da pergunta de escolha múltipla, temos aqui as várias opções e ele só permite escolher apenas uma das opções entre as dadas, antes de submeter. No caso das caixas de verificação, do ponto de vista do aluno, a diferença é que, ao invés de só permitir a escolha de uma opção, neste caso são permitidas múltiplas escolhas de opções, como podem ver neste exemplo. Em relação ao tipo de pergunta pendente, a principal diferença está na apresentação. Quando temos muitas opções, mais do que 3, tipo 10, 20 opções, neste caso deve-se optar por pendente, porque no caso do pendente o que ele faz é dar-nos uma janela entre as quais podemos escolher as opções, tal como na pergunta de escolha múltipla. Neste caso, só é permitida a escolha de uma única opção. À semelhança do que vimos antes, este é o campo para escrevermos a nossa questão, podemos tornar a pergunta obrigatória ou não e podemos adicionar aqui uma descrição, tal como tínhamos visto antes. Para escreverem as opções, basta clicar onde diz opção e escreverem o que pretendem. Se querem escrever mais opções, vão clicando no Enter e aparecem mais campos para escreverem as opções. Se têm opções a mais e querem eliminar as vossas opções, é só clicar aqui no X, onde diz remover, e também têm como opção clicar aqui neste símbolo que vos permite adicionar uma imagem como opção. Ou seja, em vez de terem texto na opção, terão uma imagem diante da qual os alunos poderão selecionar. Isto tanto é válido para as caixas de verificação, como também é válido para a escolha múltipla. No caso das perguntas pendentes, não é possível adicionar imagem. Se quiserem colocar um campo em que o inquirido pode escrever o texto que ele quiser como opção, é só clicarem aqui onde diz adicionar outra. Neste caso, podem ver o aspecto, fica com um campo em que podemos escolher uma das opções. Se a opção for diferente, que nós queremos diferente daquelas que são oferecidas, clicamos em outra e há a possibilidade de escrever qual a opção que se pretende utilizar. Esta capacidade de adicionar outra opção com escrita não existe nas perguntas do tipo pendente. As perguntas do tipo pendente têm que ter as opções todas discriminadas. No caso das caixas de verificação ou das perguntas de escolha múltipla, aí é possível. Outra coisa que é comum a todos esses tipos de perguntas é a questão de aleatoriedade das respostas. Ou seja, se selecionarem esta opção de as respostas ficarem aleatórias, significa que de todas as vezes que se abrir o formulário, a ordem das questões vai se alterar. Por fim, no caso da escolha múltipla e da pendente, tem mais uma opção muito interessante que é aceder a uma secção com base na resposta. Veremos melhor isso mais à frente quando virmos as secções. E no caso da caixa de verificação, tem aqui a opção de validação de resposta, em que no campo da validação de resposta podem selecionar quantas opções é que podem ser selecionadas, o valor mínimo, o valor máximo ou exatamente quantas opções é que querem que sejam selecionadas na questão.